Devemos soldar a forja em uma garagem fechada. Por que isso não parece reto? Oh, meu Deus. Olá, Jesse Hu aqui. Hoje faremos uma faca de chefe. Mas não qualquer faca de chefe, uma com reforço integral e um damasco super escuro e exuberante. Como sempre, meu primeiro passo para fazer damasco é limpar todas as peças com uma lixa de grão 80. Estou usando uma placa bastante desgastada e apenas a borda para obter pressão extra. Como mencionei, quero fazer um damasco chatoyant super escuro. Estou fazendo duas camadas de 1084 e uma de 1520, repetindo até ter um total de 25 camadas. Aqui estou substituindo meu fio MIG Flex Core. Na verdade, eu não tinha mais nenhum fio original da Lincoln, então fui a Harbor Freight e comprei um fio de fluxo Vulcan. E ele funciona muito melhor que o fio da Lincoln. Não houve respingos e parecia uma soldadora metal inerte gás comum. Pode ser difícil de ver, mas se tiver alguma crítica à minha solda, deixe nos comentários. Eu vou ler e vou melhorar minha solda com base no que você disser. Devemos soldar em uma garagem fechada. Meu processo para a primeira solda é igual ao que fiz na cozinha. Mergulho o bloco em óleo de têmpera e o coloco diretamente na forja quente, deixando queimar para obter a bela camada protetora de fuligem. Se você me acompanha no Instagram, sabe que adoro postar vídeos de soldagem em forja. Não entendo por que as pessoas acham isso tão satisfatório. Sempre que posto um desses vídeos, ele ganha destaque e consigo muitos seguidores gratuitos. Eu acho que é meio satisfatório. Escovar a escala não é apenas para efeito teatral, mas para ver o contraste de cores entre os diferentes jogadores. Se o contraste for alto, possivelmente há uma solda de forja ruim em algum lugar, que ainda pode ser consertada se identificada agora. Talvez seja porque eu sou um pouco covarde, mas não gosto de usar a metade mais agressiva dos caras do combo. Não sei o motivo, talvez seja por ter visto muitas pessoas desmontarem seus lingotes no Forged in Fire usando a parte agressiva dos matrizes. E eu também descobri que posso forjar tão rápido quanto usando o lado plano. Nunca os usei. Estou usando-os aqui apenas para mostrar que sou capaz, eu acho. Eu acabei de queimar o fone de ouvido. Tudo bem, um pouco mais longo. É difícil acreditar, mas o exterior da garagem é cerca de 20 graus mais frio que o interior. Essa forja emite muito calor. Para realçar o brilho do padrão, preciso de mais camadas. Então vou cortar este tarugo de 2 pés em 6 peças, empilhá-las e forjá-las juntas quando estiverem vermelhas. Isso me deixará com 150 camadas de alto contraste de damasco. Joey, O que está bom? tem uma fita métrica, quero dizer, é um apontador de lápis nisso. E eu consegui isso de graça. 15.8. 7.9. A ferramenta mais subestimada na minha loja é a serra de fita Grizzly que comprei no Marketplace do Facebook por metade do preço de varejo. Ela tem funcionado muito bem. Uma curiosidade sobre essa serra é que o refrigerante deveria ser branco, mas quando peguei a serra, ele era marrom escuro. Estou usando uma lixa de 80 grãos desgastada para limpar as superfícies e deixá-las bem planas. Elas não precisam estar perfeitamente planas, mas é um bom objetivo.
Após limpar as 6 peças, eu as levo de volta para o soldador e as soldo. O pó branco que você me vê polvilhando no bloco não é sal, açúcar ou farinha. Isso se chama bórax, um detergente de lavanderia usado como fluxo. Ele tem vários propósitos, mas principalmente ajuda a solda da forja a ele aderir. Por que isso cheira como lixo? Eu costumava fazer todas as minhas soldas de forja à mão, mas desde que consegui a prensa, tenho usado cada vez menos a técnica manual. Na verdade, vou direto para a prensa. Posso ser sortudo, mas nunca tive uma solda de forja que se desfez. Não sei se minha técnica é perfeita, mas os resultados falam por si só. Parece bom. Leva cerca de 4 polegadas cúbicas de material para fazer uma faca de chefe integral. Forjei a barra até cerca de 1 polegada de espessura, 2 de largura e 6 de comprimento, para que eu possa cortá-la em 3 partes e obter 3 facas de chefe integrais. Tá se sentindo sortudo, moleque? Com os 4 polegadas cúbicas de material cortadas, começo isolando o reforço e a tangente. Faço isso com os 2 matrizes separados na prensa de forjamento. Após isolar o material, é hora de começar a afinar a lâmina. A lâmina agora é um bloco muito grosso, então eu preciso afiná-la e alongá-la simultaneamente. A forma da lâmina que busco é uma mistura entre uma santoku e uma ponta K. Quero que seja um pouco mais longa que uma santoku, mas que ainda tenha aquela curva elegante. E quero que seja um pouco mais longa como uma ponta K, mas não tão longa. Ao forjar a lâmina, alterno entre o martelo manual e a prensa. O martelo manual e a prensa se destacam em tarefas distintas. Com o martelo manual, você tem controle, precisão, você tem tudo em termos de destreza, mas a prensa de forjamento é tão rápida que não pode ser ignorada. Um dos principais detalhes em uma faca de chefe que separa o bom do super bom é um calcanhar muito bem desenhado que se estende um pouco mais para trás do que apenas para baixo. Onde estamos? Quase 8 polegadas. Após obter a forma da lâmina, levo-a para a prensa e isolo o material apenas para o tanque, pois o reforço já está isolado. Com a lâmina forjada, é hora de preparar os ciclos de normalização. Geralmente prefiro fazer uma passagem de perfilamento muito leve antes de fazer qualquer normalização nas minhas facas de chefe, mas isso não é essencial. Eu prefiro colocar no forno uma lâmina mais limpa. Um equívoco comum sobre a normalização é que ela amacia a lâmina. Normalizar e recozer são processos distintos. O recozimento amacia a lâmina, enquanto a normalização refina os grãos e aumenta a capacidade de endurecimento. Estou fazendo 3 ciclos de normalização para essa faca de chefe. Começando em 1650, descendo para 1500 e então para 1350. Deixe esfriar até 700 a 800 graus Celsius entre os ciclos. Após normalizar completamente a lâmina, levo-a para a retificadora e removo uma quantidade excessiva de material. Eu quero ver metal limpo em toda a lâmina. Não está perfeitamente limpo, mas é suficiente. Agora é hora do resfriamento. Minha temperatura de resfriamento para 1084 e 1520 é de 1500 graus.
Preciso ter muito cuidado com o tempo que deixo as facas no forno, pois o reforço integral tem muita massa térmica, o que leva bem mais tempo para aquecer. Finalmente decidi comprar para mim uma bela superfície plana de granito e um medidor de altura. Essas duas ferramentas juntas tornam muito agradável traçar linhas. O motivo de eu estar traçando linhas no tangue é porque fora da forja esse tangue é muito grosso. Eu sempre aloco muito material para isso, então tenho que moer tudo depois. Isso não é um grande problema, pois tenho um excelente moedor e abrasivos bem afiados. Mas ainda leva muito tempo e eu gostaria de parar de me dar tanto material para trabalhar. Com a tanque quase achatada, é hora da moagem final da lâmina, o que envolve remover muito material. Ao entrar no resfriamento, deixo a lâmina com uma espessura bastante uniforme de 1/8 de polegada e preciso fazer isso passar de cerca de 3/30 segundos de polegada na espinha para 1 milésimo de polegada na borda. Outro ponto comum é verificar se a lâmina deformou durante o resfriamento. Às vezes, essa descarbonatação mantém a lâmina reta até você a desbastar, e então, quando você a desbasta, ela simplesmente se transforma em uma banana. Minha técnica para alinhar sempre foi a mesma. Eu aqueço a espinha a cerca de 500 a 600 graus. Não quero ultrapassar isso para não danificar a lâmina. Então eu coloco em um gabarito de 3 pontas e o endireito. Com essa retificadora de velocidade variável, é possível alterar a velocidade. 100% de velocidade nessa retificadora é aterrorizante. Tocá-la transformaria você em névoa rosa. Por isso, opero apenas em 60%. Eu sei o que você vai dizer. Não são os Crocs um pouco perigosos para serem usados na oficina? Porém, os Crocs são sapatos de bico fechado. Nada mudará minha opinião. Outra técnica de alinhamento de lâmina que gosto de usar é um martelo de carboneto. O carboneto é tão duro que quando você martela um lado da lâmina, ele aumenta a área de superfície com pequenas depressões e a dobra para o outro lado. Com a lâmina na metade da moagem final, coloco um guia de arquivo no reforço e começo a remover material da parte de trás para obter um ângulo reto agradável. Este guia de arquivo que estou usando é um que consegui no Blade Show. Ele é da NordCAD, abre super largo, ótimo para moer reforços integrais. É de aço inoxidável, então não preciso me preocupar se molhar. Outro ponto positivo deste guia de arquivo são suas bases de carboneto extremamente planas, o que significa que posso colocá-lo diretamente na correia sem que ela o toque. Conforme a lâmina se aproxima da espessura final, posso começar com as granulações mais finas. Subir nas granulações não é obrigatório, mas facilitará bastante o trabalho de lixar manualmente. Aqui vou para a granulação de 120, depois para 220 e então 400. Estou sendo extremamente cauteloso para não superaquecer minha borda. A borda agora está com cerca de 5 a 10 milésimos de polegada de espessura. Se ela chegar a mais de 400 graus, a lâmina estará arruinada. O centro está em 2 milésimos. A ponta está em 7 milésimos. Tudo bem, vamos nivelar isso.
Estou testando se minha unha desvia a borda da lâmina. Se ela desviar e retornar à posição original, significa que meu tratamento térmico é bom, e a espessura da borda está fina o suficiente. Agora é hora de lixar manualmente. Meu processo desta vez para o lixamento manual é praticamente o mesmo que o Kukri. Começo com lixa de 150 grãos em arranhões paralelos, depois vou para 400 grãos em arranhões diagonais e, por fim, 600 grãos em arranhões paralelos. Devo tomar muito cuidado ao lixar manualmente na frente dos reforços integrais. Essa será a transição do cabo para a lâmina, e se parecer ruim ou desconfortável, é apenas uma grande mancha em toda a peça. Acho que não seria ruim falar sobre o que assisto no iPad quando lixo manualmente. Às vezes é Greg do Set gritando com as pessoas, às vezes é PewDiePie, às vezes são outros fabricantes de facas como Man at Arms, ou Will Stelter, ou Deadworks, ou Alex Steel. Esqueci exatamente o que assisti desta vez, mas é basicamente isso que eu assisto em média. Outra coisa divertida que gosto de fazer ao lixar a mão é quando borrifo a garrafa. Às vezes pequenos fratais aparecem se eu deixar os óxidos na lâmina. Eles são diferentes a cada vez e eu não entendo como funcionam. Eles são um pouco diferentes para cada grão que eu uso, então é divertido ver o que pode sair do aço. Após lixar a lâmina à mão até 600 grãos, envolvo-a em um pano de oficina azul e fita adesiva verde. O propósito é apenas para não arranhar a lâmina. Eu não quero ter que lixar a lâmina de novo manualmente. Na verdade, são $45. Eu poderia muito bem me dar mais bloco. Para o cabo da faca do chefe, usarei um bordo estabilizado super escuro tingido de azul, um material incomum para mim. Normalmente eu usaria um bloco de guide ou madeira preta, mas encontrei este bloco na exposição de lâminas da Point e achei muito legal, então quis incorporá-lo nesta peça. Meu olho me diz que são 89,9 graus. Estou verificando se a frente do meu bloco está perfeitamente quadrada. Preciso esculpir uma fenda exatamente no centro deste bloco e encaixá-la perfeitamente na parte de trás do reforço. Começar com a borda de 90 graus facilitará muito as coisas. Meu tangue agora tem cerca de 0,6 polegadas de largura e estou usando uma broca de 0,2 polegadas de espessura, perfurando 3 buracos um ao lado do outro. Por que isso não parece reto? Antes de perfurar esses buracos, eu me certifiquei de pesquisar as velocidades corretas de perfuração. Eu não quero rachar este bloco, é muito trabalho cortar outro bloco. Na verdade, eu não tenho outro bloco. Então eu teria que usar um material de cabo completamente diferente e eu quero que as coisas deem certo na primeira vez. Ah, é como minhoca gigante de goma. Após perfurar os 3 buracos até a profundidade final, aplico pressão lateral na broca e escavo todo o slot. Agora é hora de usar broches caseiros e um da Black Dragon Forge para esculpir este slot e aceitar o tanque. Por ser muito distraído, esqueci de cortar o material para o meu espaçador de bronze de silício. Então, aqui estou eu usando uma lixadeira angular para remover um pequeno pedaço do bronze de silício que usarei como espaçador. A parte de trás do reforço e a frente do bloco estão perfeitamente quadrados. Agora preciso garantir que o espaçador também esteja perfeitamente quadrado. Se estiver encurvado ou torto, será facilmente perceptível na montagem final. Pode parecer um pouco estranho, mas eu não tenho tanta experiência em fazer espaçadores, esculpir ranhuras e fazer facas de tangue oculto. Quase todas as facas que produzi, até cerca de um ano atrás, eram de tanque completo. Uma faca de tanque completo utiliza basicamente 2 escalas e vários pinos.
Sempre achei que construir um tanque completo era mais fácil do que um tanque oculto, mas muitos dizem o contrário. Muitos começaram fazendo facas de tanque oculto e precisaram se esforçar para evoluir para facas de tanque completo. Outra coisa boa sobre ter essa superfície realmente plana é que eu posso lixar as coisas super planas usando-a como suporte. Comprar lajes de granito parece ser uma mini roleta, pois independentemente da empresa, sempre há comentários na seção de avaliações mencionando blocos lascados ou embalagens danificadas durante o transporte. O meu veio perfeito, então acho que ganhei essa roleta. Vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, azular meu tanque e finalizar o ajuste do bloco de alça. Vamos lá, vamos. O último passo antes de colar a alça é entalhar o tanque e dar um acabamento de lixa de 36 grãos. Um acabamento de 120 grãos no aço é bom para aceitar epóxi, mas 36 grãos são ainda melhores, por isso faço isso. Ei Jesse, que faca você está usando? Ah, fico feliz que você perguntou. Esta é na verdade uma original Brian Brown Jigger M. Eu meio que estraguei a borda tentando afiá-la na lixadeira de cinta, então é por isso que eu não mostro muito no Instagram ou YouTube. Estou usando a mesma resina epóxi marinha West System de 24 horas da última vez. Como eu disse antes, nunca falhou comigo e não espero que falhe em breve. Aprendi com o Blacktail Studio que as laterais do balde podem conter resina epóxi não misturada se não for bem misturada. Então passei cerca de 5 minutos garantindo que cada superfície do copo estivesse perfeitamente misturada. Para te tranquilizar, sim, tenho um balde coletando essa resina epóxi. Sei que estou desperdiçando muito, mas sempre que você faz essa resina epóxi West System de 24 horas, precisa fazer uma bombada inteira e fazer um cabo de faca não requer tanta resina, então sempre haverá algum desperdício. Antes de lixar a madeira, sempre ligo meu sistema de coleta de pó. O sistema não é muito profissional ou robusto, mas cumpre bem sua função. Um dos meus objetivos futuros é instalar um sistema de coleta de pó na oficina. Por enquanto é apenas para essas 2 lixadeiras. Sempre que uso minha serra de fita, faço praticamente chover. Minha metodologia para esculpir alças é praticamente a mesma que para afiar lâminas. Eu as deixo quadradas, recorto o perfil e finalmente esculpo as facetas ou faço ao redor. Minha cabo favorito para facas de chefe é o estilo cowboy japonês. O cowboy japonês que eu vi pela primeira vez feito por Mariko Malmase. Não sei se ele é o inventor do estilo, mas foi dele que eu aprendi. Eu passei pelo feed do Instagram dele centenas de vezes e, com o tempo, a forma meio que se enraizou na minha cabeça. Vou preparar isso com antecedência. Só se meu reforço esquentar demais. Vou pôr bem aqui e deixar o alumínio absorver o calor. Recentemente passei a fazer principalmente cabos facetados em vez de redondos. Eu não necessariamente acho que os cabos facetados são mais confortáveis. Acredito que eles são mais desafiadores, o que me permite demonstrar melhor minhas habilidades. Apesar de estar confiante na minha transição do reforço para o espaçador e o bloco de alça, eu queria verificar e fiquei muito satisfeito ao apontar para isso.
Outra coisa que eu adoro fazer quando esculpo minhas alças é dedicar o mesmo tempo inspecionando a alça e moendo-a. Para mim é como o ditado do fabricante de facas: medir 2 vezes, cortar uma vez. Eu sou inteligente. Com o cabo 99% esculpido, levo-o para dentro, preencho as lacunas com supercola escura e grossa, e começo a lixar manualmente, preparando-o para a gravação. Passei um dia inteiro em cada cabo das 2 facas de chefe para a exposição de lâminas, lixando-os à mão e esculpindo-os perfeitamente. Não sei o que aconteceu, mas este foi muito mais rápido e estou feliz, pois não queria passar um dia inteiro ajustando essas facetas. Ao lixar madeira manualmente, mesmo sendo mais rápido, os arranhões ainda são visíveis após o polimento. Portanto, é crucial levar todo o cabo até uma determinada granulação antes de passar para a próxima. Após lixar manualmente o cabo até a granulação 600, incluindo o reforço, decido gravar a marca do meu fabricante. Estou usando a mesma fórmula da última vez, gravando por 1 minuto e 30 segundos com 2 de 5 de potência e troquei o cotonete porque o antigo estava ficando crocante. O líquido amarelo ali é o único neutralizador que conheço para o eletrólito que uso, então me certifico de aplicá-lo na lâmina o mais rápido possível. Legal. Geralmente não escureço a marca do fabricante, mas decidi experimentar e ficou com uma aparência bastante boa. Não sei se continuarei fazendo isso em todas as minhas futuras facas, mas para esta vai ficar escuro. Antes de gravar, costumo limpar minha lâmina com desengraxante e acetona, mas desta vez usei apenas detergente. Deixei a lâmina no cloreto férrico por cerca de 1 minuto e 30 segundos depois a retirei. Lavei o férrico e a levei para minha estação de lixamento manual. Removi os óxidos com uma lixa de 2.500 grãos. Preparação, baby. Eu não quero gravar demais isso. Após 2 ciclos de ferroclorido, é o momento da gravação com café. Estou fazendo a mesma mistura da última vez, uma quantidade aleatória de café em uma porção adequada de água e deixo por cerca de 2 horas. Tudo bem, já se passaram 2 horas. Oh meu Deus. Olha como o padrão passa de levemente não denso para super denso. Neste ponto, a lâmina está praticamente terminada, mas decidi dar mais um passo, que é usar um pano de sol e esfregar todas as oxidações amarelas acastanhadas do café. Depois disso, há mais um passo final e isso é polir o cabo. Eu me certifico de mascarar todo o damasco antes de fazer isso e então a lâmina está pronta. Estou extasiado com o resultado desta lâmina. É o meu segundo Santoku de sempre, o meu primeiro cabo azul e o meu primeiro espaçador de bronze de silício. Todos eles se juntaram com uma aparência super agradável. Você pode ver a topografia do damasco através do reforço, pode ver o quão fina é a lâmina por este ângulo, e pode ver o quão ergonômico o cabo parece. Pessoalmente, eu não sei tudo sobre eles, mas se eu tivesse que escolher, de fato pensei que era natural e Com todas as tomadas de b-roll prontas, é hora de afiar a lâmina. A borda está praticamente em zero, não muito afiada, mas extremamente fina. Então, em vez de usar uma pedra de 400 ou 800 grãos, vou direto para uma pedra de água chócera de 3.000 grãos.
Depois que finalizo a borda, levo-a para o meu strop de couro de búfalo com composto de polimento verde, e a strop cerca de 30 vezes de cada lado. Ele fica de pé. Olha como isso é grosso. Meu Deus.